Deus é eterno. Ele sabe o princípio, o fim, o meio, em qualquer momento, em qualquer hora. Ele sabe o seu pensar, o seu agir, o que você tem dentro do seu coração e como você está conduzindo todas as tuas coisas e os teus negócios. Mas, para nós que somos pessoas que vivemos no tempo, para nós tem passado, presente e futuro. E muitas vezes em nossas vidas humanas, a gente tem uma natureza de ver o passado e ver a questão do futuro, que estão escritos dentro das Escrituras. Mas a maior dificuldade que o ser humano tem é ver um Deus presente para esse momento. E esse Deus presente, para ter benefício para você e para mim, Ele tem que estar presente neste momento. O passado já é história. O futuro ainda vamos chegar. Mas o presente é o Deus que está aqui fazendo as coisas mudarem e transformar. Então, o que precisamos é de um Deus presente. Agora, para trazer esse Deus presente, é com você. Porque Ele está aqui. Precisamos de uma fé para manifestar esse Deus presente. Então, é esse o assunto que eu queria colocar hoje. Quem está nos guiando? Quem está nos guiando? São homens ou é esse Deus presente? Muitas vezes, quando você olha o passado e vê as histórias sendo contadas e vendo as relações como era conduzida, você se depara com uma condição que o ser humano tem. Até irmão Brana contou algumas histórias sobre esses assuntos e fala que de um jovenzinho que quando escutava a trovada ficava apavorado e ele queria e chamava sua mãe bem próximo, porque a mãe estava muito próxima, daí ele tinha coragem de se manter ali. E contou uma história que Deus estava próximo, estava presente dele. Mas só que ele não queria um Deus que podia ser tocado, sentido. E muitas vezes em nossas provas, em nossas vidas, nós precisamos talvez de um Deus que esteja, que você possa tocá-lo, que seja presente. E Deus, através de Cristo, se manifestou dessa forma para o povo, mas o povo não conseguiu compreender. Deus se manifestou aos hebreus naquele período, através de Moisés, e muitas vezes o povo não compreendeu. Sabe por quê? Eles deram mais direção ao vaso, Moisés, do que o próprio Deus, que é a coluna de fogo. E esse é o maior problema que temos hoje. Para nós mudar os nossos conceitos e adorações e costumes e tradições, a gente tem que começar a mudar as nossas bases para sermos certos com Deus. O vaso é usado, mas quem está por trás do vaso é Deus. Você está entendendo? E muitos naquele período de 40 anos, nessa jornada de fé pelo deserto e todas essas coisas, o que aconteceu? Eles direcionaram a sua fé em direção a Moisés, porque manifestou todas aquelas coisas que Deus tremendamente usou o profeta para fazer. E eles foram, de vez de olhar para a coluna de fogo, eles começaram a se inclinar ao homem Moisés. Por isso que você pensa e olha, analisa um pouquinho, por que Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida e por que aconteceu tudo isso? Sabe por quê? Quando você começa a olhar para o vaso, a primeira coisa que vai acontecer, o vaso não é perfeito. Moisés não era perfeito. Todo homem nascido do sexo não é perfeito. Você pode olhar para o irmão, ou olhar uma irmã, ou olhar para outro irmão. Não somos perfeitos. Essa é uma verdade clara.
E quando você começa a olhar só para o vaso, você vai vendo imperfeições e você vai julgando coisas que não deveria julgar. Agora, quando o seu coração está bem direcionado e olhando para a coluna de fogo que é Deus, vai mudar tudo isso. Isso é importante nós saber, porque o que acontece muito é costumes e tradições. Vamos entender isso. Eu vou dar uma pequena parte para você entender. Mas quando o irmão Brana estava aqui, ele fez isso. Quando o irmão Brana fez aqui, ele expulsou e repreendeu o câncer. Quando o irmão Brana esteve aqui, fez tantas e tantas essas coisas. Isso é mentira? Não, isso é verdade. Agora eu faço uma pergunta para ti. Aonde está esse Deus do irmão Brana, que fez tudo isso e a sua igreja aponta para o passado e o futuro, mas não aponta para o presente nesse momento? Você está vendo quando você direciona toda a sua fé para o vaso? E aonde está Deus? Aonde está esse Deus que Ele pode fazer essas maravilhas? Mas os nossos pensamentos se inclinaram ao vaso e esquecemos de Deus, porque para manifestar isso, precisamos de uma fé perfeita no Deus verdadeiro. Eu não estou excluindo o que Ele fez ou o que Ele não fez. Eu só estou mostrando a tua direção, da onde você tem que estar. E isso nos coloca em várias posições. Eu quero que você entenda que, eu quero ler aqui uma mensagem do irmão Brian. Ele vai dizer assim, ó: eu não quero que nenhum de vocês perca esse pensamento aqui, porque todos nós sabemos qual é o fim. Nós sabemos que ele desceu com um alarido. Quem desceu com um alarido? O próprio Deus. A mensagem não é do irmão Brana, ele sempre falou isso. A mensagem é de Deus. Agora, quando eu me inclino para o vaso, eu só espero no vaso. Agora, quando eu me inclino para Deus, eu espero em Deus. O que estamos mudando? Estamos querendo voltar à fé que uma vez foi dada para os apóstolos, para os profetas. Você não pode ficar trancado e dizer assim, ó, aquele homem é tremendo, aquele homem é abençoado. Deus está contigo. Então você também é abençoado, você também é uma filha de Deus que pode pedir a Deus. Uma vez eu falei à igreja assim, ó, a melhor pessoa mais certa para orar é aquela que está passando pela prova. A melhor posição que você toma é quando você vai orar, é quando você está passando a luta. Talvez você diga assim, não, irmão, eu quero que você ore. Você busca uma pessoa que possa orar por você. Quando você busca uma pessoa que pode orar por você, busque uma pessoa que ama você. Sabe por quê? Ela vai entrar a interceder por você. Não coloque tudo isso em mãos que não te amam. Então você tem que ter uma direção, porque Deus trabalha sempre nessa linha. E ele fala assim, ó, o que? O alarido, que é uma mensagem. Hoje eu vou entrar um pouquinho sobre tradição, mas quero te mostrar uma coisa que acontece muito. A ideia, e muitos irmãos mais antigos sabem disso, que era que eu viria os mortos, geraria uma fé para o arrebatamento, quando os mortos ressurgissem. Isso não é verdade. Se a própria alarido, que é uma mensagem, você não receber e ela não entrar no seu coração, como você vai para o arrebatamento? Não tem como. Existe uma mensagem para a hora, ou, mais claro, para o nosso momento. Existe uma mensagem para a era, para esse tempo, que você tem que deixar entrar no seu coração, porque essa mensagem é Deus.
Não é os mortos que vai elevar a sua fé, mas é essa alarido que vai te colocar lá. E as pessoas estão passando o tempo pensando que vai vir uma coisa tremenda, que vai acontecer tal coisa. Não, a palavra está aqui para mudar quem? Os seus corações, mudar a sua mente para reconhecer a palavra de Deus em sua vida. Agora, o que está acontecendo? Ele fala, e sabemos que a mensagem é um dia dobrará a esquina para a voz da ressurreição. Estamos no alarido e de repente um dia ela vai entrar na linha de ressurreição. Mas o que ele está fazendo agora? Essa é uma pergunta. O que ele está fazendo agora? Porque se você sente falta do que ele está fazendo agora, não importa se você sabe o que ele fez há 1940 ou 1960. Ele está aplicando a ideia quando o irmão Branham estava aqui. Não importa isso. Agora a pergunta é, o que Deus está fazendo agora? O que Deus está fazendo em sua vida agora? O que você está sentindo por Deus agora? E ele coloca isso assim claramente. E o que Deus tem feito nos 50 anos? E mais importante, o que Ele está fazendo agora? O que é mais importante é o que Ele está fazendo agora. Isso determina se Ele está vivendo em você ou não. Você captou agora? Esse Deus presente vai mostrar para você o que você realmente está sentindo. Você está sentindo a presença de Deus? Você deu liberdade para Deus trabalhar em sua vida? Então você está vivendo para esse tempo. Porque aquelas coisas que aconteceram lá no passado, elas foram para mostrar como Deus manifesta-se. Deus teve que usar um grande profeta chamado Moisés a mostrar os sinais para quê? Para o povo hebreu, para eles poderem reconhecer que Deus estava com Moisés. Deus também usou o irmão Branham dessa maneira para atrair os eleitos para uma firmeza. Agora, depois de atrair, vem instruções da palavra de Deus. Olha aqui. Vivendo em você. Se você estiver ciente de que Ele está fazendo agora, quando o povo deixou o Egito, ele seguiu a coluna de fogo, 40 anos. Mas durante esse tempo algo aconteceu a todos aqueles que partiram para seguir a coluna de fogo, exceto dois adultos originais que seguiram aquela coluna de fogo. Durante aquele período de 40 anos, todos eles pereceram no deserto. Mas por que isso, irmã? Todos estavam seguindo a coluna de fogo, todos estavam direcionados. Eles estavam seguindo o Moisés, o vaso, não estavam seguindo a coluna. Essa é a grande diferença hoje. Você segue o vaso é imperfeito. Mas como você pode falar de Moisés ser imperfeito? Ele foi imperfeito. É a mesma coisa que dizer, como é que você pode falar do irmão Branham? Ele foi imperfeito. E vocês sabem a história, no começo ele sacou a arma, apontou o revólver para sua cabeça para se matar. Ele fez tantas coisas imperfeitas. Agora os olhos dos filhos de Deus não é para o vaso, é para a coluna que estava sobre este homem. Como muda tudo isso? Então esse Deus agora está presente em seus corações quando você consegue colocar a conexão perfeita. Esses homens foram trabalhadores. Eles derrubaram, limparam, arrumaram, foram e mostraram como devemos ir. Mas eles não são o Deus Todo-Poderoso. Existe muita idolatria dentro do povo da mensagem. E acostumamos muito com isso. Isso é tradição. E eu vou chegar lá um pouquinho para você entender. E ele vai dizendo assim: durante aquele período de 40 anos, todos eles pereceram no deserto porque perderam a vista. Quem estava guiando? Quem está guiando você hoje? É o irmão Branham ou é a coluna de fogo? Quem está guiando hoje? É o Espírito Santo ou é o irmão Branham?
Foi isso que tirou os seus olhos de Deus, que o estavam guiando. Assim também nesta hora, tivemos uma geração inteira de pessoas que caíram porque tirou os olhos de Deus, que estava nos guiando ao milênio, e puseram os olhos no homem, que ele costumava liderar. Deus usa a liderança do homem, Deus usa, mas o que acontece? Sempre o irmão Brana apontou para ele. Tanto que foi tão tremendo isso, que homens de Deus diziam: eu vi Cristo no irmão Brana, porque manifestava isso, mas ele não era Cristo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ele não é Cristo. Você está com os olhos aonde? Então, aqui você começa a entender o que está acontecendo. Todo homem nascido de mulher, do sexo, nenhum foi perfeito. Teve que vir Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo, para ser um cordeiro perfeito, para Deus habitar nesse cordeiro e cumprir todo aquele padrão que você sabe. Olha aqui. E portanto, muitas pessoas morreram no deserto, porque seguiram o quê? O homem Moisés, e esqueceram que estavam seguindo a coluna de fogo, e a colocaram os seus olhos no homem, começaram a achar defeito nele. Você começou a captar? Quantos homens se levantaram contra Moisés e começaram a falar? Daí você disse: mas quando aqueles homens falaram, Deus abriu a terra e engoliu, porque ele estava olhando algumas coisas daquele homem, como o homem estava sendo chamado, como Deus chamou aquele homem para aquele serviço, Deus seguraria aquele homem e mataria. Mas chegou um tempo que Deus começou a ver que todo o povo idolatrava Moisés e não conseguia mais inclinar-se à coluna de fogo. Deus, o que fez? Moisés fica irado com o povo, de vez de ele falar para a rocha, sai a água, ele passa a mão no cajado e bate 2 vezes naquela rocha. Aquela rocha simbolizava Cristo. Moisés não podia mais entrar na terra prometida. O que Deus fez? Mandou ele subir um morro, uma montanha, e lá chegou, ele descansou. Agora eu fico pensando uma coisa: por que ele não teve um enterro? Por que não colocaram ele ali? Porque se ficasse ali, os hebreus que saíram do Egito nunca mais sairiam dali. Viraria uma idolatria total. Deus teve que sacar aquele corpo para o povo reconhecer mais uma liderança que chamou-se Josué, que significa o libertador. Mas não é Josué que é o libertador, é o Deus em Josué que é o libertador, para entrar na terra prometida. O homem sempre é imperfeito. Você entendeu agora? O vaso sempre é imperfeito. Olha aqui. Portanto, muitas pessoas morreram no deserto porque seguiram o homem Moisés e esqueceram que estavam seguindo a coluna de fogo, e ao colocarem aos olhos do homem começaram a achar defeito. Este é o perigo que todos nós corremos em ter os nossos olhos fixados na carne e não no Espírito de Deus vivo, mesmo quando se trata de você mesmo e de sua, olha, escute bem isso aqui, própria experiência com Deus. Mesmo que você, meu irmão, eu tenho uma experiência com Deus, eu sei como é que é isso, eu sei aquilo, mas quando você bota os olhos em você, você já está fora da graça. Você entendeu isso? Isso é profundo. Quando você começa a se achar só porque você recebeu uma bênção, só porque você está vindo à casa de Deus e começa a olhar para você, vai gerar problema. Se você tem os olhos na sua própria carne, é isso que acontece, e não na sua graça. Eu não posso olhar para mim, eu sei que eu sou um pecador, você não pode olhar para você, você sabe que você é um pecador. Estamos olhando na graça. Qual é a graça? É Cristo que morreu por nós.
houve um calvário, houve um cordeiro, houve um sangue que nos cobre de todo o pecado. Deus não pode ver através desse sangue os nossos pecados. Ah, mas você diz assim, não, mas eu sou uma pessoa muito boa, irmão Arantes. Eu sou uma pessoa que faço tudo certinho. Irmã e irmãos, e como estão os seus pensamentos? Você se depara com os seus pensamentos, né? E quando você se depara com os seus pensamentos, a luta. Por quê? Você não é perfeito. Agora o que você faz? Deposite isso em Cristo. Olha aqui. Uma coisa importante você entender, ele fala assim, né? A própria experiência com Deus, se você tem os olhos na sua própria carne e não na sua graça, você perde ali mesmo. E não pode ter uma vida de paz e alegria no seu Senhor Jesus Cristo. Como isso? O que é paz? O que é alegria? Sabia que isso é uma ordem? Um cristão tem que ser alegre? É uma ordem? Você diz assim, mas como, irmão? Onde que está isso? Vamos ler então. Está em Tessalonicenses, no capítulo 4. Filipenses capítulo 4, é um livro antes, no versículo 4. Paulo usa essa expressão assim, ó: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. É como dizer assim, fique alegre. Outra vez digo, alegrei-vos. Eu não posso crer, irmãos, é uma coisa importante você entender, eu não posso ver um crente triste, porque não é ele não pode ser triste. Como pode uma usina de felicidade, de alegria, de paz estar dentro de você, que é o Espírito Santo, que ele deu a vida a você, e você está triste? Claro que eu posso entender que em alguns momentos da sua vida você pode passar por uma luta e você está naquela situação difícil, mas logo saber que você não é isso, porque o Espírito Santo é essa usina. Você entendeu? Você pode passar por vales e sentir, mas você não é isso. Olha aqui. Então, essa é uma ordem que Paulo dá. E se você quer ler, chega em casa, lê do capítulo 3 até entrar nesse capítulo 4. Você vai perceber que ali está tendo uma discussão, uma situação, e Paulo fala isso. Por que aonde que Paulo está falando isso? Sabe onde que Paulo está? Ele está na sua casa tomando café, um chazinho, e aproveitando o dia diz assim, agora, igreja, regozije, regozije. Não, ele está preso, como um malfeitor, trancado, em correntes, no calabouço, e ele manda uma carta para a igreja. É uma loucura isso. Mas um filho de Deus realmente é louco para o mundo. Não tem, eles não vão compreender isso, porque essa alegria, ela abunda o coração. Você sente paz em sua vida, você sente alegria, e aquilo enche o seu coração. Se você um dia sentiu a expressão do Espírito Santo em sua vida, você nunca vai trocar por outra coisa. Claro que você sofre, claro que você tem umas lutas, mas aquilo é refrigério. Quando você está em paz, há refrigério. E a coisa mais importante, ele deu-te a vida para você ter paz aqui. E ele vai nos ajudando aqui, mostrar uma coisa que eu quero entrar. Agora anote isso aqui. Irmãos, como geramos paz e felicidade? Primeira coisa que o irmão Bruno sempre falou, existe uma atmosfera. Você, para trazer vida e trazer paz e felicidade, você tem que ter uma atmosfera. Você diz, mas como, onde você achou isso, irmão? Olhe bem, Gênesis, primeiro teve que ter a luz, depois teve que vir água, e depois surgiu a vida. 3 etapas ali firmadas. Veio a luz, depois veio água, e agora vem a vida.
É a mesma coisa quando você gera uma atmosfera no seu lar, gera uma atmosfera no seu serviço, gera uma atmosfera onde você vai. Você primeiro gera uma atmosfera para trazer de novo vida. Sem atmosfera, sem vida. Você quer ver entender isso? Você pega um ovinho e coloque aqui um ovo. E se você não tiver uma galinha, não vai chocar. Mas porque existe uma atmosfera de calor, existe uma atmosfera que vai trabalhar naquele ovo. Mas esse ovo tem que estar o quê? Fecundado. Você está fecundado com o Espírito Santo? Então, se o calor vai chegar ali, você vai nascer. Agora, esse ovo fecundado, você pode colocar numa chocadeira e vai nascer. Por quê? Aquela chocadeira usou o mesmo ambiente que a galinha faz. Então, não caia na ilusão, sem fazer uma atmosfera, que você vai ser beneficiado. Nunca. Criamos a atmosfera para o Espírito Santo entrar no seu lar, em qualquer lugar. Você está começando a entender? Precisamos dessa atmosfera, porque Deus trabalhou desse jeito. E eu quero ler para você. Você quer abrir Gênesis capítulo 1, versículo 11. Diz assim, ó: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus moveu-se sobre a superfície da água. E disse Deus: haja luz. Está criando uma atmosfera. E houve luz, e Deus viu que a luz era boa. Você começou a captar qual é a luz que você tem? Se você é um filho de Deus, você tem a luz de Deus. Você tem a palavra de Deus. Luz. E houve luz, e Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas, e Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. E foi tarde da manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja o firmamento no meio das águas, haja separação entre a água e água. Você diz assim: mas como separação entre água e água? Irmãos, quando Deus separou o firmamento, Ele expandiu a água para o céu. Lá no céu, se você estudar ciência, tem mais água que aqui na terra. Interessante isso, né? E isso é Deus falando já na Bíblia. E um cientista ficar abismado quando vira assim: aqui em cima existe milhões e milhões de água. E Deus já estava escrito no seu livro. Firmamento separou a água da água. Isso é para a honra e glória de Deus, né? Separou entre água e água, e Deus fez o firmamento, dividiu as águas que estavam sobre o firmamento das águas, que estava acima do firmamento, e assim foi. E Deus chamou o firmamento céu. Esse céu que você olha assim tão azulzinho, você diz: firmamento céu. Lá existe água. Olha aqui. E assim foi, e Deus chamou o firmamento de céu. E foi a tarde da manhã, o dia segundo, e disse Deus que as águas debaixo do céu se ajuntassem como um só lugar. Agora é a água de baixo que estava aqui na terra, que ela se ajuntasse em um ponto, para que criasse também pontos de terra. Que as águas debaixo do céu se ajuntassem a um só lugar. E apareceu a terra seca, e assim foi. E Deus chamou a terra seca de terra, e o ajuntou nas águas. Chamou-se os mares, e Deus viu que era bom. E disse Deus: agora é o outro pronto, que é a vida. Primeiro ele usou luz, você está vendo? Depois ele usou água, e agora ele está usando. Produziu a terra erva, e erva de semente, árvore frutífera, que deu fruto segundo a sua espécie, cuja semente estava nela sobre a terra. E assim foi. Você captou agora? Qual é a semente que é incorruptível? É a palavra de Deus, que é plantada no coração de quem? No seu coração. E ela gera fruto do quê? Bondade, longanimidade, mansidão, temperança. Não é isso? Não é isso, irmão? Amém, né?
Então você começa a entender que Deus usa os seus mesmos mecanismos que Ele estava usando na terra a você, porque você também é terra. Você tem uma quantidade de água e uma quantidade de terra. Por isso que é importante você compreender isso, porque Deus trabalha da mesma maneira. Ele precisa o que então? Gerar o que? Uma atmosfera, para depois você entrar nessa atmosfera e produzir bênção. Vocês podem criar, ou não pode? Você pode criar? Não pode criar uma boa atmosfera e não gerar a bênção? Amém? É isso mesmo. Então isso nos coloca em uma posição de criadores. Agora eu quero entrar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu quis dividir esse assunto dessa maneira para você entender. Porque o que está acontecendo com o nosso tempo? O que está acontecendo com os nossos irmãos cristãos da mensagem? O que está acontecendo com essa mensagem que é reconhecida no mundo todo, conhecido pelo mensageiro William Marion Branham? Porque ainda não houve o arrebatamento. E você poderia pensar isso: por que não houve? Já escutamos tantos e tantos tempos, por que não entramos nesse arrebatamento? O que está faltando? Você já pensou nisso? Irmãos, Jesus já aplicou isso claramente para você entender. Os costumes, as tradições invalidam a palavra de Deus. E quando invalida a palavra de Deus, isso não tem efeito. O efeito está aqui. Você crê que Deus é o curador? E Ele é o salvador da sua vida? Então você tem essa confiança. Agora você sabe disso porque existe a promessa. Existe isso nas Escrituras. Agora, qual é a tua confiança nessa palavra? Você já se parou para pensar? O que aconteceu? Os costumes, as tradições dos homens invalidam a palavra de Deus. E isso é um problema sério, porque isso acontece em vários e vários lugares, não só lá fora, nas igrejas que você, mas também dentro da própria igreja da mensagem. Olhe bem aqui. Em primeiro lugar, quero que você observe que aqueles que descobriram falhas, descobriram porque seus olhos estavam nos vasos e não na palavra de Deus. Quando você começa a descobrir falhas, é porque você não está olhando para Deus. Porque quando você olha para Deus, você nunca vai ver falha. Nunca. Agora, quando você olha para o vaso, olha para mim, você vai realmente ver falhas e fraquezas. Mostrando na semana passada que quando um homem tem o seu foco no vaso, ele sempre sentirá falta de Deus. Porque eu não posso preencher você. Eu não sou Deus. O outro irmão, Brana, ele não pode preencher você porque ele não é Deus. O único que pode preencher a sua vida e dar paz e vida é Deus. Você só está ouvindo e reconhecendo uma mensagem que não é do irmão Brana, é de Deus. Nós tomamos essa mesma mensagem e falamos para o povo porque eu não tenho uma mensagem. A mesma mensagem que o irmão Brana falou, eu também falo. A mesma mensagem que Paulo falou, o irmão Brana fala. Você está entendendo o que está acontecendo? Nós não temos mensagem, temos a mensagem que veio de Deus, apenas isso. Não mudamos nada. Olha aqui. Então, você não pode agradar a Deus porque... Aqui, mais um pouquinho para cima. Mostramos na semana passada, quando o homem tem o seu foco no vaso, ele sempre sentirá falta de Deus, que está usando aquele vaso. E assim eram esses fariseus, jovens, inexperientes e carnais. Digo carnal porque Paulo nos deixa saber em Romanos 8 que quando você foca no vaso, você não pode agradar a Deus, porque você está focado no vaso e não no Deus que está usando o vaso.
claro que você tem que entender que Deus usa o vaso. E claro que você tem discernimento do Espírito para saber se realmente aquele homem está sendo usado por Deus. Eu não estou querendo que você saque o homem, não. Eu estou querendo que você saiba aonde você deve adorar. Olha aqui. Por que estou falando isso, né? Vamos um pouquinho para frente aqui para ajudar você. É isso que ele diz no versículo 8. Para deixar de lado os mandamentos de Deus, você apega às tradições dos homens, com a lavagem dos jarros e de potes e de copos e muitas outras coisas semelhantes a você faz. Escute bem aqui, essa é uma carta do irmão Lee. Ele fala assim: eles deixaram a palavra e tornaram a palavra sem efeito. Quando você deixa a palavra, você torna ela sem efeito por suas tradições. E é isso que o grupo tem feito hoje, tomando a promessa plena e real de Deus, a promessa real sem efeito por suas tradições. Vamos entender isso. Eu anotei algumas poucas coisas aqui para você entender. A primeira você já escutou. A ideia de pensar que você vendo os mortos iam ressuscitar. E agora eu vou para o arrebatamento porque eu vi o irmão Demostre lá de Criciúma, aquele irmão poderoso que orava, era uma bênção em Criciúma. Agora eu vejo ele porque eu reconheci naquele tempo, e agora eu vejo ele e agora eu vou. Mentira. Mentira. Porque primeiro você tem que reconhecer o Deus vivo que está aqui através de uma palavra. Daí você diz: aonde o irmão arranjou isso? Olhe bem, está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13. Vamos acompanhar Paulo rapidamente. Ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeceis, como os demais que não têm esperança. Quem que ele está falando dos demais? Aquelas pessoas lá fora que não creem que ressurreição. Então, ele diz assim: você acha que morreu, acabou? Qual é a ideia lá fora? Ele diz assim: vamos beber, vamos festar, vamos aproveitar porque morreu, acabou. Isso não é verdade. Existe uma tumba aberta lá em Jerusalém que Cristo ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, se Ele não ressuscitou, nós somos falidos. Cremos que Ele ressuscitou, e a todos que creem que Jesus ressuscitou, Deus o levantará. Por isso que não temos que não ter medo. Não acreditamos, não. Está afirmado aqui, Paulo diz: não seja ignorante acerca dos que morrem. Porque 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, olhe bem, assim também aos que Jesus dorme, Deus os tornou a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. A palavra preceder é dizer: não vamos impedir os que morreram em vir. Por isso que eles ligaram essa ideia que vai primeiro ressuscitar os mortos, e eles viram: agora vamos. Não, essa ligação não fecha, porque ele vai continuar dizendo, olhe bem: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Quem desceu? O próprio Deus, pregando um alarido. Através de quem? De um vaso, mas ele está pregando esse alarido. E esse alarido é que vai colocar a transformação do teu corpo. Daí ele vai continuar: depois nós, olhe bem, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente. Nós que ficarmos vivos, vamos ser arrebatados. Falta alguma coisinha nesse pedacinho aqui? Você captou? Paulo não está falando aqui, mas para nós ir ser arrebatado, tem que ter uma transformação desse corpo. Senão você
Não vai, porque carne e sangue não herda o reino de Deus. Então precisa uma transformação para depois nós se reunirmos entre os que morreram e ressuscitaram para subirmos. E olha aqui. Pois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontraremos o Senhor nos ares. Aonde que vamos encontrar? Nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Você está com alarido? Segure bem firme. Se você está com alarido, segure bem firme a palavra no seu coração. Olha aqui. Então é isso que está acontecendo. As tradições, porque tem outras tradições. Outra tradição que está dentro da mensagem, que parece tão perfeita, parece tão boa, parece uma maravilha. É as 3 etapas da graça. Vi tantos pastores pregar sobre 3 etapas da graça que eu fico pensando, aonde eles estão com essas ideias? Irmãos, a palavra já diz 3 etapas da graça. O que é graça para você? Eu não mereço, você não merece, e Deus derrama a graça para salvar você. Não é isso? Eu não posso me salvar. Daí existem 3 etapas para mostrar isso. Daí eles entram com justificação e acham que aquele homem, vai entrar na presença de Deus e vai se justificar com Deus. Não tem como. Você pode? Você é um pecador? Eu posso? Eu sou um pecador? Eu nunca posso me justificar com Deus. Deus que vem em direção a você e te justifica através da fé. Você reconhece que aquele cordeiro morreu por você e você agora é justificado por Deus. Aí você diz, agora irmão, eu estou justificado. Agora eu vou para a santificação. E agora eu vou ser santo que nem mole. Daí eu fico pensando, qual é a ideia dessa pessoa que quer ser santa? Daí ele começa a se esforçar, ele começa a se lutar, ele começa a fazer uma obra que Deus não fez ainda. Por quê? Deus é o santo, 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 santo. Não é o Arantes que é o santo, santo, santo. O que Deus está fazendo, Ele está dizendo agora, o meu filho foi justificado. Agora ele reconheceu o sacrifício. Agora a minha santidade vai passar para ele. E agora, como eu reconheci e me justifiquei, eu não quero fazer nada errado que desagrade o meu Pai. Você captou? Eu não quero fazer nada que desagrade o meu Pai. Mas o problema está aqui. Eu vou fazer, porque eu sou falho. Eu vou errar algumas vezes, porque eu sou fraco. Eu vou fazer falhas e erros. Mas o meu Pai é santo, santo, santo. Estou debaixo do sangue. Você captou? Só vamos entrar na presença de Deus debaixo do sangue. E daí chega o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo faz controlar a sua vida. Você não tem mais vontade. Você quer ver o que é Espírito Santo? Jesus Cristo tinha vontade própria. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. O que Ele diz, eu faço. Meu desejo é do meu Pai. Eu não tenho mensagem. Eu falo o que meu Pai disse. Faço tudo o que o Pai me mostra. Está vendo aqui? Jesus Cristo, Ele prova para dizer para você como é que é o Espírito Santo num Filho de Deus. Daí você diz assim, então eu vou viver só para isso, irmã? Não, você se rendeu. Agora você vai ter benefício muito maior que as coisas do mundo. Então, essa é outra coisa que eles colocam dentro da mensagem e diz assim, ó, você para se justificar, trabalha, hein? Ó, para você justificar, sai correndo aí pregar. Ah, para se justificar, você tem que fazer isso. Então, o irmão Brano é muito claro nisso, ele diz assim, ó,
Você, depois que tem o Espírito Santo, você faz obra de amor. Você não está forçando nada. Você deixa o Espírito Santo tocar seu coração e você cumpre aquilo ali porque você ama a Deus. É muito diferente. É como você fazer um filho que faz por obrigação e um filho que ama o pai e faz por amor ao pai. Bem diferente. Isso é uma coisa que você deve compreender. E isso são costumes que estão dentro e destruindo a própria mensagem. Outra coisa que muito acontece é você ver que os costumes que você traz, que muitas vezes nós trazemos do mundo ou de outras igrejas, ficaram dentro. E isso tem que ser eliminado. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você diz assim, nós não temos nem fé para curar uma dor de barriga. Agora eu faço outra pergunta bem reforçada para você. Quem é que cura? É eu que curo? Ou é você que cura? Ou é Deus? Está vendo a medida aonde que eu quero chegar? Olhe bem, quem é que cura? Deus. Deus é o curador. Deus é o salvador. Deus é o libertador. O que falta em nós? Crer naquilo que é fé. Você entendeu? Crer na palavra. Crer naquilo que está escrito, que é Deus. O problema é que nós não cremos e deixamos a palavra sem efeito. Como vamos ficar? Se eu chego aqui e dizer, nós não temos fé nenhuma. Não é isso, não. Você tem que tomar a palavra como ela é, e Deus abre isso e mostra para você. Daí você diz assim, mas irmão, eu queria que fosse agora. Não, é no tempo de Deus. Isso é uma coisa que você deve ver. Abraão, cada vez mais que demorava o seu filho, levou 25 anos, mais ele se fortificava na fé. Ele podia dizer assim, vai ser melhor, vai ser tremendo. Está vendo? Agora o que acontece? Pedimos, passou um ano. Acho que não vai dar não. Acho que não vai dar certo. Não, você pediu, seguro. Tenha paz e tenha descanso. No tempo certo de Deus, Ele vai manifestar isso em sua vida. Isso são outras coisas que acontecem muito. Eles oram, eles botam a mão sobre os enfermos, mas não confiam no que está escrito. Já pensou? Eu ia ali dizer, bota a mão. Não, bota a mão, vou. Mas fé é o firme fundamento. E eu já vou. Você já ouviu falar isso, né? Para os judeus era obrigado, tinha aquela ideia de tocar. Aquela mulher que estava com fluxo do sangue, ela foi e tocou. Aquele homem que era romano, era um capitão, o que ele falou para Jesus Cristo? O meu servo está doente, assim, o Senhor só deu uma ordem e acabou. Jesus assim olhou, não vi uma fé maior que em Jerusalém. O romano, ele, pela experiência que ele tinha como um soldado, que ele dizia assim, fique aqui. O seu soldado ficava, ele entendeu que aquele Jesus, ele tinha poder para controlar os espíritos e repreender a enfermidade. Então, se ele falasse, aquele espírito sairia de lá. Ele tinha fé, revelação certa. Então, não precisava tocar, não precisava ir. Você falou, deu. Essa é a igreja desse tempo. Você precisa de uma coisa? Deus está aqui para curar, Deus está aqui para salvar, e Deus está aqui para libertar. É só você tomar a palavra como é. Esse é o tempo que estamos vivendo. Você não precisa. Outra tradição para você entender. Eu acho que para eu receber isso, eu vou ter que orar bastante, eu vou ter que dobrar meu joelho bastante, eu vou ter que talvez Senhor, e bater chibata nas minhas costas, ou eu vou colocar alguns arames no meu joelho para sangrar, para receber uma bênção de Deus. Outra tradição. Você não vê esses mosteiros, você não viu as igrejas católicas, como eles falam isso? Eles se escondem dentro de uma montanha, eles se escondem em tal lugar pensando, agora eu vou ter Deus. Não. Isso é uma coisa totalmente errada.
Deus está aqui, aonde você estiver. Tradições, costumes, invalida o quê? A palavra de Deus. Estamos entrando para a finalização. Então, como não fazer isso? Como você não invalidar a palavra de Deus? É quando você conhece o seu Deus vivo. É quando você conhece como Ele trabalha em sua vida. E é como você dá liberdade para o Espírito Santo controlar a sua vida. Olhe bem, um jovem chamado Daniel, ele foi escravizado, ele foi para a Babilônia. Lá o que ele fez? Lá ele era um príncipe. Lá ele tinha tudo. Ele era um príncipe. Todos serviam a ele porque ele era um príncipe, mas ele era um bom seguidor e conhecia bem a palavra de Deus. Quando ele foi para a Babilônia, ele derrubou todas as pontes. O que ele quer dizer pontes? Não é pontes porque você fez, não. Ele não mais olhou para trás. Como ele vivia uma vida boa, como ele vivia uma tranquilidade. Ele olhou para frente. Não vou contaminar, não vou tomar e não vou beber a comida do rei. Vou ficar fiel a Deus. É diferente. Você, mesmo tendo todas aquelas bênçãos, aquilo não rompeu o seu coração. Ele vai dizer agora, perdi tudo, agora que eu sou, vou sofrer agora aqui. Não, ele jogou tudo aquilo e olhou só para frente. Daí você entende qual é a diferença de um filho de Deus. E lá ele foi entrando na batalha, e lá ele foi entrando em luta, e lá Deus foi abençoando. E daqui a pouquinho você vê um Daniel, que era segundo depois do reinado da Babilônia. Ele passou vários reinados, sendo o homem da ponta, abençoado por Deus. Vou dar um exemplo para a irmã, para você entender. A esposa, a mãe de Moisés, foi a mesma coisa. E eu fico pensando que Deus, quando você toca Ele pela fé, Ele cumpre isso em você. Quando Moisés chegou, ela sabia de todo o seu coração que ele seria ele seria o libertador. Deus usaria ele para ser o libertador do seu povo. Agora ela tinha confiança nisso. Colocou ele sobre uma arca e liberou pelo rio. Essa arca chegou à filha de Faraó. A filha do Faraó teve amor de mãe e cuidou. Mas naquela época não existia a mamadeira, esquenta no micro-ondas, faz isso não. Falou e trouxe a própria mãe, e a própria mãe recebia salário para cuidar do seu filho. Deus guarda, irmão. Confie nele, e ele tudo faz. Por isso que eu nunca verei um filho de Deus mendigando um pão. Deus vai guardar em todos os sentidos, mas seja um filho fiel em toda a sua vida, e ele mudará todas as coisas. Eu creio dessa maneira, porque as Escrituras sempre falaram isso. Renda-se, entregue-se a esse Deus vivo.